IFSC Science apresenta, com o apoio de A Guerra do Cálculo, possibilidades de interdisciplinaridade entre física e matemática por meio da divulgação científica. O que você gostava de fazer quando era pequeno ou pequena? Quando penso nas atividades favoritas de uma criança, imagino que brincam com bonecas, carrinhos, bolas ou fantasias, que brigam com os pais para ficar mais 15 minutinhos correndo e gritando pela rua. Vamos brincar de faz de conta e dirigir essa mesma pergunta ao pequeno Isaac Newton. Newtonzinho, o que você mais gosta de fazer no seu tempo livre? Eu adoro construir moinhos de vento e relógios de sol. Isaac Newton nasceu em 1642, em uma parte rural da Inglaterra. Cresceu durante a Revolução Puritana, no contexto do instável reinado de Carlos I. Veio ao mundo prematuro, tão pequeno que caberia dentro de uma caneca. Ok, essa frase parece um exagero dos contadores de história, mas se baseia em relatos da mãe de Isaac, Hannah Ayscough, e duas parteiras que desacreditavam da sobrevivência do recém-nascido. O frágil menino já nasceu órfão de pai, que 2 meses antes do nascimento do filho, deixou como patrimônio para a viúva 46 vacas, 234 carneiros e 2 celeiros de milho. Newton foi abandonado pela mãe aos 3 anos de idade, que foi viver com um novo marido. Passou então a morar com os avós em Woolsthorpe. Esse abandono não foi apenas um evento, foi uma ferida permanente. Ele cresceu isolado, desconfiado, emocionalmente fechado e inconstante. Aos 12 anos, foi para a escola em uma cidade vizinha, Grantham. Aprendeu grego e latim, conhecimentos importantes para a leitura dos livros da época. Todavia, foi pouco seu contato com a matemática nesse momento. Tinha a curiosidade e o desejo por controle que moviam sua busca por conhecimento. Queria entender o mundo à sua volta, pois, para ele, entender algo significava ter poder absoluto sobre aquilo. Aos 15, precisava fazer viagens semanais à propriedade rural da família para auxiliar na administração dos negócios. Nunca se interessou pelo serviço. Delegava quantas tarefas podia ao seu criado para continuar lendo livros. Aos 17 anos, teve que se afastar dos estudos para assumir integralmente a fazenda da família, posição que ocupou irritado durante longos meses. Era notável que Newton não se adequaria à vida de um criador de carneiros, e não tardou para que sua mãe percebesse isso. Então, em 1661, Isaac, aos 18 anos, se matricula no Trinity College da Universidade de Cambridge para seguir seus estudos. Se nos permite, vou te fazer mais uma pergunta. O que você gostava de fazer durante os anos da adolescência? Praticar esportes? Escutar música? Talvez sair com os amigos ou até mesmo ler um bom livro? Acredito que, independentemente da sua resposta, dificilmente se compara a um certo menino alemão chamado Gottfried Wilhelm Leibniz. Esse, aos 17 anos, já estava defendendo sua tese de mestrado. Nascido em 1646, em Leipzig, em uma Alemanha despedaçada por um dos mais horríveis conflitos da Europa moderna, a Guerra dos 30 Anos, Leibniz se interessou pela leitura muito jovem. Era filho do professor de ética e vice-presidente da Faculdade de Filosofia da Universidade de Leipzig, Friedrich Leibniz, com sua terceira esposa, Katharina Schmuck. Quando ficou órfão do pai em 1652, aos 6 anos de idade, recebeu como herança a biblioteca pessoal do falecido. A história conta que o perspicaz garoto encontrou e dominou 2 livros avançados acidentalmente colocados em lugar errado no acervo da escola primária que cursava. Foi repreendido pelo diretor. Nenhum menino com a sua idade deveria ter permissão para ter livros como esse. Um erudito que estava de passagem pelo local defendeu o menininho. Seu interesse por materiais avançados é um sinal de agudo intelecto. E assim, Leibniz ganhou acesso não apenas àqueles 2 livros, mas a toda a coletânea deixada pelo pai. Estudou filosofia, direito, história, teologia e literatura clássica. Essa notícia foi uma grande fonte de prazer para mim, como se eu tivesse achado um tesouro. Atirei-me a essas obras com o máximo de avidez. Se interessava em compreender o princípio por trás das ideias e tinha um fascínio por formas de classificar o conhecimento. Por isso, imaginava métodos universais para organizar o pensamento humano.
uma espécie de alfabeto com o qual poderiam ser construídas todas as ideias. Leibniz seguiu os passos do pai estudando filosofia e leis na Universidade de Leipzig, onde ingressou com apenas 14 anos de idade, enquanto Newton estava ocupado criando carneiros. Não é justo me referir ao jovem Newton como um criador de carneiros, ainda mais quando este desenvolveu o método dos fluxos e fluentes, sua versão do cálculo, quando estava na fazenda da família, 10 anos antes de qualquer descoberta matemática de Leibniz, quando era pouco o contato do alemão com esse conteúdo. Isso aconteceu entre os anos de 1665 e 1667, período conhecido como Annus Mirabilis, Ano Milagroso. Na época, a Universidade de Cambridge foi temporariamente fechada por causa de um surto da peste em Londres. Então foi preciso retornar para Grantham. Em apenas 2 anos fez importantes avanços na área da óptica, com seu famoso experimento de decomposição da luz no prisma, escreveu leis quanto à mecânica dos fluidos, física das marés, a teoria da gravitação universal e, é claro, geometria, com o cálculo. O cientista deixava de comer, dormir e interagir com qualquer um. Se tornou indiferente a tudo senão seus livros. Uma cômica história é que seu gato ficou extremamente gordo por consumir o alimento intocado. Mas você acaba de dizer que Isaac Newton chegou ao cálculo 10 anos antes de Leibniz, durante esses anos milagrosos, porque sequer existiram guerras do cálculo em reivindicação da autoria. A questão é que esses manuscritos de geometria revolucionária nunca foram publicados. Mas por que nunca foram publicados? Seria Newton egoísta demais para compartilhar sua genialidade com o mundo? Nunca saberemos ao certo, mas publicar um trabalho matemático complexo como cálculo não seria uma tarefa fácil naquele período, graças ao elevado custo do papel após um incêndio que acometeu Londres em 1666. A matéria-prima das folhas havia, em sua maioria, sido queimada ou contaminada pela peste. Ainda assim, existiam outras alternativas para pesquisadores brilhantes: as revistas científicas. A principal delas na Inglaterra era a Philosophical Transaction of the Royal Society, com a qual Newton já tinha algum contato. Acredita-se que a ressalva do inglês em fazer novas publicações veio de desavenças anteriores com um físico conhecido como o desabrido e agressivo membro da Royal Society, Robert Hooke. Newton queria que suas descobertas no ramo da óptica fossem publicadas antes de quaisquer outras feitas durante o Annus Mirabilis. Então, em 1672, enviou ao secretário da Royal Society, Henry Oldenburg, um artigo intitulado Nova Teoria sobre a Luz e as Cores, um trabalho ousado que contrapunha algumas ideias de Hooke, principal referência teórica nessa área na época. Quando mostrou que as cores não eram produzidas pelos objetos ou pelo vidro do prisma, mas eram propriedades da própria luz e poderiam refratar em diferentes graus. Foi duramente criticado por Hooke em uma carta que descredibilizava sua interpretação dos dados obtidos nos experimentos realizados durante os anos Mirabilis. O jovem Newton teria escrito páginas e páginas respondendo às colocações agressivas de Hooke. Sua teoria não é apenas insuficiente, mas em alguns aspectos incompreensível. De pouco servem as objeções não embasadas em resultados experimentais. Esses problemas com Hooke afastaram de Isaac a vontade de publicar outros trabalhos matemáticos. Então, com exceção de uma carta descrevendo seus métodos a um amigo, os fluxos e fluentes, nome de Newton para o seu cálculo, se tornaram anotações em uma gaveta. Esse é apenas o início da história das guerras do cálculo. O que Newton ainda não sabia é que aquelas ideias sobre mudanças, estudo do movimento e infinitesimais não ficariam restritas a ele. Em outro canto da Europa, Leibniz começava sua caminhada por um caminho parecido, com uma abordagem diferente e uma notação completamente nova. Aguardem os próximos capítulos.